Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento. Este espírito franciscano dessa oração linda que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade. Espiritualidade não. Misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece. Um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros. A gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? No Evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa. É criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física.
Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo, a conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Falava a respeito da vida do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, um compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo.
e a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida. E eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos. O meu e o seu. Que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida, é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu.
Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certo a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. Como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com meu marido, sobretudo com os meus filhos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida que será inevitável, pois os dois já estão um com um projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida é natural na vida humana, né? Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente. O que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá este conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade, que não permita. Não é assim? Então a mãe sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro. E em nome desse amor, ela quer proteger demais e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço. Então nós estamos diante de um amor nocivo. Porque a gente também precisa dessacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não.
Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia: amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, que não vai ter como você amar sem o ciúme como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes. É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa. O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. E não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido, e que vai dando essa segurança natural. Precisa de amar e ser amado. Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções, é um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tem alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar sua comida, né? Ou que não tramarão contra você. Defenderão de cunhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né, a tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você. O outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres. Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais, de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto, não é? E a amizade não é assim não.
eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro, encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu discutei isso. Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida. Mas até nessas novidades eu já descubro alguma coisa antiga. É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos. Precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Ah, eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Não. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente, cabeça diferente. O que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.